Olá pessoal, então vamos continuar aí na resolução de nossas questões do CPC 27. Questão 41, em 1 de 1 de 2011, uma entidade adquiriu móveis para seu escritório no valor de 50 mil. Os móveis têm vida útil estimada em 6 anos e ao final do 6º ano a entidade pretende doá-los. Na data são estimados gastos de 2 mil ao valor presente com a remoção. O frete, para a entrega dos móveis foi de 500, isso incorpora o custo, e os custos de montagem de 400, que incorporam. No entanto, no momento em que a entrega foi feita, o funcionário da loja arranhou a parede e a entidade incorreu em gastos de 1.000 para pintá-la novamente. Com um pedido de desculpa, o funcionário não cobrou a montagem dos móveis. Então, aquela montagem era para incorporar os custos do imobilizado, mas como o funcionário isentou aí a empresa, não cobrou, ela não vai incorporar os custos. Então, nós vamos ter 50 mil. Aí diz que na data são estimados mais gastos de 2 mil, trazidos a valor presente, 2 mil. O frete para montagem foi quanto? Foi de 500. Então eu vou ter ali como valor de aquisição 52.500. Beleza. Aí ele me fala, no entanto, no momento em que a entrega foi feita, o que é que ele quer saber aí? O valor contábil em 31 de 12 de 2013. Então ele vai querer que a gente ache a depreciação acumulada de 2011, de 2012 e de 2013. Então, ao final do 6º ano, então essa aí é outra questão, a FGV gosta desse tipo de coisa, ele me dá o valor de aquisição de 52.500, 52.500, e ele quer a depreciação acumulada em 3 anos, não é isso? 2011, eu vou depreciar todo, 2012 e 2013, então em 3 anos. E ele disse que os móveis têm vida útil estimada de 6 anos. Então não vou fazer mais não. Então quer dizer que ele vai estar o quê? 50% depreciado. Então ele vai estar aqui com a depreciação de 26.250 e o valor contábil vai ser quanto, Silvio? Vai ser 26.250. É metade da vida útil. Então vai estar metade depreciado. Portanto, alternativa correta, letra B de bola. Questão 42. Uma entidade adquiriu 10 apartamentos em um prédio ao lado de sua fábrica, por 500 mil cada. Esses apartamentos são alugados para os funcionários da entidade que são originalmente fora do estado. No balanço patrimonial dessa entidade, os apartamentos devem ser evidenciados em que grupo? Esse é o caso que vai ficar onde? No grupo do imobilizado, certo? O uso, lembra lá? Aluguel a outros. Esse é o caso, que o aluguel aí não é o objetivo principal, não é o fluxo de caixa principal aí da empresa. 43. A empresa Explora Minas S.A. extrai minérios com máquinas alemães, exclusivamente produzidas para ela. Sabendo da demora para a produção dessas peças para substituição nas máquinas, a empresa tem como prática a compra antecipada de peças, para não permitir a parada das máquinas. Essas peças devem ser contabilizadas como as peças para o imobilizado. Vai estar lá como estoque de peça para substituição, classificada lá no subgrupo do imobilizado, certo? Estoque de peças para substituição no ativo circulante, não. Vai ser para reposição lá no imobilizado. Subitem do ativo imobilizado como peças de reposição, sem ser o quê? Sem ser depreciado. Perfeito. Vai estar lá no imobilizado como peça de reposição sem ser depreciado. Os gastos com aquisição de peças e materiais de consumo e manutenção de itens do imobilizado e o de peças e conjunto para reposição em máquinas e equipamentos são classificados. Então são duas coisas aqui, nesse concurso de auditor de 2012. Os gastos com aquisição de peças e materiais de consumo e manutenção. Se lembra lá dos gastos com manutenção? É o gasto com serviço e com materiais de consumo e substituição de quê? De pequenas peças. Então aquele gasto lá com manutenção, que é aquela primeira parte ali, eles vão ser tratados como o quê? Eles serão tratados como despesa lá no resultado. E a segunda parte, ele fala ali, e o de peças e conjunto para reposição em máquinas. Certo? Peças e conjunto para reposição. Estoque de peças e conjunto para reposição. A segunda parte vai ser tratada onde? Vai ser tratado lá no imobilizado. Certo? Despesas imobilizado, conta de resultado imobilizado, portanto, alternativa correta, letra C. 45. Os adiantamentos a fornecedores para a compra de bens que serão utilizados na manutenção das atividades da empresa devem ser contabilizados e classificados como adiantamento a fornecedores. Eu disse, se for de matéria-prima, se for de mercadoria, vai ser no ativo circulante não realizável a longo prazo. Se for de máquinas e equipamentos, isso aí vai ser lá no ativo não circulante, lá no subgrupo o quê? Lá no subgrupo do imobilizado.
46, em 20/9, a mineradora Omicron S.A. concluiu a construção de uma unidade de processamento junto a uma das áreas de exploração de minérios sob sua concessão. As principais instalações dessa unidade são os galpões de estocagem, a esteira de transporte dos minérios e as instalações administrativas. A esteira de transporte do minério tem uma expectativa de utilização de 10 anos, ao fim dos quais deverá ser substituída. Além disso, a cada 2 anos e meio de uso, a esteira deve ser inspecionada. Aquelas paradas programadas, inspeções prévias, inspecionadas em busca de fábrica, segundo recomendação do fabricante. Para as demais instalações, a expectativa é que sejam utilizadas durante todo o período restante de concessão da área, que na data da conclusão da construção é de 30 anos. Segundo o termo de outorga, após o término do período de concessão da exploração, a companhia terá até 6 meses para desmontar e remover suas instalações e reparar o local. Ao aplicar a essa unidade os critérios de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a mineradora Omicron deve reconhecer as instalações, em conjunto como um único item do ativo imobilizado. Não, né? A gente viu que quando você tem valores significativos, a gente vai depreciar tudo separadamente em mais de um item. Reconhecer os valores gastos com as inspeções da esteira de transporte dos minérios, no resultado do período em que as inspeções foram efetuadas. Não, esses gastos com inspeções, eles vão incorporar o que? Ao imobilizado, como se fosse uma substituição. Desconsiderar quaisquer valores residuais que as instalações possam ter ao final de sua vida útil. Não, se ela tiver um valor residual, ele não pode desconsiderar isso para calcular a depreciação, né? Portanto, o valor depreciável é o valor de aquisição, outro valor que substitui o valor de aquisição, menos o valor residual. Estimar os custos de desmontagem e remoção das instalações e de restauração do local após o término do período de concessão e adicioná-los ao custo inicial das instalações. Exatamente. Os custos de desmontagem e remoção e tem que ser agregado ao custo inicial das instalações. Depreciar as instalações pelo método na linha reta. Não deve depreciar, não é? Ele não deve fazer isso aí, não é obrigatoriamente. Vai ser o método que reflita o melhor padrão de consumo. Ele está dizendo deve, deve. Depreciar as instalações pelo método na linha reta também não. Portanto, alternativa letra D de dado. 47. A companhia Capa é proprietária de uma frota de navios de carga que possui vida útil de 30 anos. A recomendação técnica do estaleiro que produz esses navios é de que a cada 3 anos eles passem por uma inspeção geral, visando identificar eventuais falhas para garantir sua operação adequada ao longo de toda a sua vida útil. Os gastos com essas inspeções devem ser gasto com as inspeções prévias, as paradas programadas, devem ser reconhecidos como despesa no período que for efetuado. Não. Reconhecidos no valor contábil do navio, quando efetuados como se fosse uma substituição. Perfeito. Estimado ao longo do período entre uma inspeção e outra, sendo apropriado aos custos do navio em contrapartida à provisão. Não. Estimado não. Estimado por toda a vida útil e adicionado seu... Não. Vão ser reconhecidos no valor contábil do navio, quando efetuados, como se fosse uma substituição. Letra B de bola. 48. Nos termos definidos no CPC, ativo imobilizado, aprovado pela CVM, assinale a opção correta. Os custos para a implantação de um ativo imobilizado devem ser lançados a título de despesas operacionais. Não, todos os gastos necessários para colocar aquele imobilizado nas condições pretendidas pela administração compõem o custo do imobilizado. Ativos imobilizados não se submetem a teste de permit. Submetem-se. Custo com a mão de obra para manutenção corretiva de ativos imobilizados deve ser agregado ao valor contábil. Essa manutenção aqui, pessoal, aquela manutenção preventiva, aquela manutenção, aqueles gastos com manutenção e reparo. Esses gastos com manutenção e reparo vão para onde? Vai para o resultado como despesa, portanto falso. Agora, os custos decorrentes de paradas programadas previstas pelo fabricante, também chamado de inspeções prévias, também chamado aí dessas manutenções operacionais de um ativo imobilizado, devem ser agregados ao seu valor contábil. Portanto, 48, letra D de dado, verdadeiro. O preço de aquisição de um ativo imobilizado deve ser deduzido dos valores correspondentes a impostos não recuperáveis. Deve ser deduzido dos valores correspondentes a impostos não recuperáveis, que devem ser segregados e contabilizados como despesa com tributo. Os impostos não recuperáveis vão ser o quê? Vão ser custo do imobilizado. Ele está dizendo que deve ser deduzido. Se você não recupera o imposto, por exemplo, o IPI, imposto de importação, ele vai ser custo do imobilizado. Portanto, alternativa falsa. Questão aí. Certa entidade adquiriu um equipamento. Ele
quer saber o valor da depreciação acumulada no equipamento era. Então, olha só, certa entidade, questão de 2017 aí, começamos com 2017 e a primeira questão e vamos terminar a questão 4950 também com questões aí de 2017, né? Certa entidade adquiriu um equipamento para ser utilizado no serviço de diagnóstico por imagem em 1º de 6 de 2013 e o equipamento começou a ser utilizado no mês de julho daquele ano. O equipamento só realiza um número limitado de procedimentos, por isso foi definido que sua depreciação seria pelo método das unidades produzidas. O custo de aquisição do equipamento foi 490 mil, o valor residual estimado foi de 10 mil. O equipamento foi concebido para produzir um número máximo de 30 mil unidades. A entidade pretende usar o equipamento por 6 anos. Nos primeiros anos, as quantidades de procedimento realizado foram o seguinte: 2.100, 4.500 e 4.800. Ele quer saber ao final do exercício 2015 o valor da depreciação acumulada. Se eu quero achar o valor da depreciação aqui no ano 2013, como é que eu vou achar a depreciação? Vai ser o valor depreciável vezes a taxa, certo? E vai ser o valor depreciável, o valor de aquisição, 490 mil, menos o valor residual, 10 mil. E quem é que seria a taxa, Silvio? A taxa é um total de quantas unidades que ele vai poder produzir? Dos 30 mil. E nesse ano aí ele produziu quanto? 2.100. Aí eu acho essa depreciação em 2013. Em 2014 vai ser a mesma coisa, só que vai mudar aqui em 4.500. E em 2015 vai ser a mesma coisa, só que aqui vai mudar a taxa em 4.800. Então, na realidade, como ele quer a depreciação acumulada nesse período, eu vou pegar o valor depreciável, que eu já sei, 490 menos 10, 480 mil, vezes o total. Vai ser 2.100, 4.500, Ó, 2.100, que vai ser de um ano, mais 4.500 do outro ano, mais 4.800 do outro ano. Isso aqui dividido por quanto? Isso aqui dividido por 30 mil, certo? Que a depreciação acumulada vai ser igual a, vamos ver aí esse negócio, né? Nós vamos ter ali 8, 10, 10 e 600, 11.400, 480 mil dividido por 30, vou cortar aqui logo 4, 0, vai ficar 48 dividido por 3, que vai dar 16. 16 vezes 11.400 vai ser a depreciação acumulada. Ah, certo, Silvio. Eu não vou ficar precisando calcular de ano por ano. Já calculei tudo de uma vez só, né? 11.400 vezes 16, que isso vai ser igual a 182.400. Essa vai ser a depreciação acumulada, 182.400, portanto, a alternativa correta aí do 49, letra A. Aí o 50 ele vem: se o método da depreciação fosse o das cotas constantes, o valor contábil líquido do equipamento após 2 anos de uso seria, se fosse cotas constantes, você ia depreciar, em quanto tempo que ele falou ali? Olha só, após 2 anos de uso, ele, vamos ver aqui, o equipamento só realiza, pretende usar o equipamento por 6 anos. Ele queria saber após 2 anos de uso. Então, a depreciação anual é igual ao valor depreciável dividido pela vida útil. O valor depreciável foi o valor de aquisição, 490, menos os 10 mil de valor residual, dividido pela vida útil, que foi 6 anos. 480 dividido por 6 vai dar 80 mil. Então, você vai ter o valor de aquisição do bem, que está lá como que valor? 490, menos a depreciação acumulada. Que de depreciação acumulada nós vamos ter duas: 80 mil de um ano, mais 80 mil do outro ano, 160. Portanto, o valor contábil vai ser justamente o valor dessa diferença, que ele quer aí, o valor contábil líquido. 490 menos 160, que isso vai me dar quanto? Isso vai me dar 330 mil. Portanto, a alternativa correta aí da questão 50 é letra A. Beleza, pessoal? Então aí, a gente termina a nossa aula do CPC 27, dando uma varrida aí, que você viu que nós resolvemos questões aí de todas as bancas, pegamos questões do SES, pegamos questões do FGV, Unesp, ESAF, tudo, que é para você ficar esperto em pronunciamento, que hoje é o que tem sido assim bastante cobrado nas provas. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima aula, já com outro CPC, o CPC 04 aí, para a gente detonar agora o intangível. Um grande abraço.